Lucas capítulo 7, do verso 11 ao 17, diz assim: logo depois que Jesus conversou com os mensageiros do centurião, do verso 1 ao 10, que trabalhamos a semana passada, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão, ou no esquife, algumas versões, e parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao seu redor. O tema da nossa mensagem hoje é encontros com Jesus. Encontros com Jesus geram a dinâmica da esperança. Vamos falar um pouquinho aqui dessa esperança. Ora, nós temos um quadro aqui de uma viúva que perde o seu filho. O interessante é que logo após Jesus curar o servo do centurião, ele se dirige para essa cidade. Naim é uma aldeia, na verdade, uma aldeia. Ficava aproximadamente uns 9 quilômetros de Nazaré. Segundo Leon Morris, que é um teólogo que comenta Lucas, vai dizer que ficava mais ou menos 9 quilômetros. Ela tinha apenas uma entrada, só uma ruazinha que dava nela. Ou seja, ir para Naim foi uma intenção de Jesus. A cidade não tinha nada que não fosse ali o interesse de Jesus de ajudar essa mulher. Essa cidade não era turística, não era atrativa, ou seja, Jesus mesmo, ele se dispôs a ir. Por isso que o texto diz: logo depois Jesus se dirigiu. E o interessante é que ao se dirigir, ele chega no momento em que o cortejo está saindo para enterrar esse menino que havia falecido, esse rapaz. Então ele saiu, ele chegou bem no horário antes que tivessem enterrado ele. Possivelmente aqui nós estamos perto das 17, 18 horas. O nome da cidade Naim significa encantadora ou agradável. Segundo o pastor e teólogo Antônio Renato Russo, vai dizer que essa cidade ela tem o nome de encantadora ou agradável. E só em Lucas a cidade de Naim é mencionada. Nenhum outro texto é mencionada a cidade de Naim, só em Lucas. Então a gente começa a perceber a importância desse relato aqui. E lá no verso 9, quando diz que todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, possivelmente o povo aqui está lembrando do milagre do Eliseu, que ele ressuscita a viúva, o filho da viúva a viúva de Sunem, que ficava aproximadamente 5 quilômetros de Naim. Então é interessante que o milagre que Jesus faz de ressuscitar o filho dessa viúva é perto da cidade onde Eliseu ressuscitou o filho da viúva de Sunem. Por isso o povo vai dizer que ele é um grande profeta, já lembrando também de Eliseu e Elias, que foram os únicos profetas a ressuscitarem mortos no Antigo Testamento. E aqui Jesus no Novo Testamento. Por isso que eles dizem um profeta, sem entender que estão diante do Messias, do Salvador. Viúva, essa viúva, como vocês observam, ela já vinha enfrentada a dura perda do marido. Então ela já sabia o que é perder, sabia o que é chorar, sabia o que é enterrar alguém, e agora a sua tristeza aumenta. Agora ela enterra o seu filho. Alguns autores vão dizer que a maior tragédia que poderia acontecer a uma viúva era perder o filho. Por isso que, junto com essa mulher, uma grande multidão, no verso 12 diz que uma grande multidão acompanhava ela, a cidade inteira se comoveu com o sofrimento dela, porque esse era uma perda incompreensível, uma perda irreparável, e todas as pessoas então se condoeram dela, diante dessa tragédia. E tem outros problemas, por exemplo, a situação social da viúva era muito difícil.
Quando o marido falecia, automaticamente ela ficava sob a responsabilidade dos filhos. Se os filhos fossem pequenos, ela cuidaria dos filhos, na esperança que quando o filho crescesse e ela envelhecesse, o filho cuidaria dela. Mas agora, se ela não tivesse filhos, ou no caso dessa mulher que o filho morreu, ela ficaria à própria sorte. Então a importância desse milagre para Jesus em restaurar a esperança. Ou seja, no contexto aqui, essa mulher, quando o filho morre, ela perde toda a esperança, não só de vida, mas de sustento, manutenção. Não é só o filho que morre, é toda uma estrutura social que morre com ela. Podemos dizer que essa mulher, com a morte do filho, perdeu a esperança, principalmente quanto ao seu cuidado em relação ao futuro. Viúvas na Bíblia, é importante falar das viúvas na Bíblia, geralmente elas são colocadas ao lado dos órfãos, e representam os mais pobres e oprimidos. Quando Deus quer chamar a atenção de Israel e falar, vocês estão errando muito, Ele vai falar, vocês pararam de fazer justiça ao órfão e ao oprimido. E é lógico que agora que vocês devem estar lembrando de Tiago 1,27. O que Tiago 1,27 fala? Que a religião pura e imaculada para com Deus nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então Tiago fala, olha, você quer ser religioso? Seja, mas a religião que Deus aceita é você visitar o órfão e as viúvas nas suas aflições. Se perceberem a importância das viúvas. E na igreja, se você ler depois a carta de Paulo a Timóteo, a igreja criou um sistema para sustentar as viúvas. A igreja primitiva, ela destinava um valor específico para que as viúvas fossem sustentadas. Em Lucas, nós vamos ter outras citações de viúva aqui. Por exemplo, capítulo 2, 36 e 37. Ele vai citar a profetisa Ana, que quando os pais de Jesus vão apresentar Jesus no templo, ela chega ali, ela tem 84 anos e ela é uma viúva. Lucas 4, 25 e 26, Jesus vai falar da viúva de Serapta, de Sidom, dizendo que no dia de Elias haviam muitas viúvas, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serapta, de Sidom. No capítulo 20 de Lucas, verso 47, Jesus adverte os escribas. Que advertência que ele vai fazer? Ele vai dizer que os escribas e os fariseus devoravam a casa das viúvas e para se justificarem faziam longas orações. Então você tem os escribas e os fariseus, ao invés de fazer aquilo que Tiago fala, visitar as viúvas e o órfão em suas aflições, eles iam lá e devoravam, roubavam, comiam tudo, enganavam as viúvas. Jesus fala, olha, isso está errado. E Lucas vai citar uma última viúva aqui que nós iremos trabalhar mais à frente. Lucas 21, verso 4. A oferta da viúva pobre. Todo mundo conhece. Então, já só por essas citações de Lucas, você percebe a importância que Lucas dá à viúva. Não só Lucas, mas o próprio Jesus. Se você ler Lucas 18, verso 1, verso 8, vai dizer a parábola da oração. E lá Jesus cita a viúva que tem que debater e constrangir um juiz iníquo, injusto. Então tudo isso está em Lucas. Lucas capítulo 2, capítulo 4, 18, 20 e 21. Todos eles falam da viúva. E agora você tem esse destaque aqui dessa viúva que perdeu seu filho. Então encontros com Jesus são encontros que restauram a esperança. Essa mulher está enterrando o filho, perdeu toda a esperança, perdeu o sentido da vida, perdeu as motivações. E a primeira lição que a gente tira aqui do texto, do encontro com Jesus, está no verso 11 e 12 que nós lemos, que é Jesus que toma a iniciativa para encontrar a viúva. Diferente do centurião que ouviu falar de Jesus, nós não sabemos se essa mulher ouviu falar de Jesus, mas quem toma a iniciativa de ajudar ela é Jesus. Demonstrando que muitas vezes, mesmo sem pedir ajuda, Jesus se importa com a gente. Então ele vai ao encontro. A mulher não tinha condições de ir até Jesus.
Jesus decidiu ir até Naim com o objetivo de ajudá-la. Em muitos momentos da vida, Jesus vem nos ajudar porque sabe que nós não temos condições de ir até Ele. Muitos momentos da vida que a gente não consegue orar e não consegue buscar a Deus, Jesus vai ao nosso encontro, porque Jesus toma a iniciativa de restaurar a esperança. Pessoas que ficam sem esperança, elas perdem toda a sua autonomia, toda a força para viver, toda a força para lutar. E tem momentos que não adianta você chegar para uma pessoa que perdeu a esperança e falar, você tem que lutar. É momento de você orar por aquela pessoa e falar, Jesus, encontra essa pessoa. Toma a iniciativa de restaurar essa pessoa. É momento de você falar para a pessoa, eu vou orar por você e com você. Nós, como igreja, precisamos ser os pés, as mãos de Jesus nesse mundo e ir em direção de quem sofre. Então a mulher não tinha condições. Então no verso 11 e 12, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Ele foi, de livre e espontânea vontade. Então, encontros com Jesus que restauram a esperança são encontros que Jesus toma a iniciativa. E nesse sentido, nenhum de nós procuramos Deus primeiro. Foi Deus que nos encontrou, foi Deus que nos achou, foi Deus que nos resgatou. Paulo vai dizer em Efésios que antes nós estávamos no mundo sem Cristo e sem esperança. Efésios capítulo 2, Paulo vai fazer essa narrativa. Quando vocês eram no mundo, vocês estavam sem Cristo e sem esperança, mas vocês foram encontrados. O outro destaque aqui que nós fazemos nesses encontros com Jesus, Jesus toma a iniciativa. O outro destaque no verso 13. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Jesus é quem enxerga ela. Jesus vê ela, mas Jesus olha para ela com grande compaixão. Infelizmente é um grande equívoco da igreja. A igreja passa a impressão para o mundo que Jesus está olhando para todo mundo irado. Há uma impressão que a igreja passa para o mundo que Jesus está olhando para você e Ele vai te castigar. Mas Lucas fala que Jesus olhou para essa mulher com grande compaixão. Jesus a enxergou a partir da sua dor, da sua necessidade. Jesus olhou a partir daquilo que ela precisava, daquilo que ela necessitava. E por isso, como igreja, como cristão, a nossa oração é: Jesus, me ensina a olhar para as pessoas da forma que o Senhor olha. O livro de Lucas vai dar muito destaque sobre a questão de olhar, mas o texto mais profundo sobre a questão de olhar é quando Pedro nega Jesus. O texto diz que quando Pedro negou a Jesus, Jesus fez o quê? Olhou para Pedro. Mas o olhar não foi de condenação, o olhar não foi de julgamento, o olhar foi de compaixão, de amor, de perdão, e dizendo, ainda há esperança para você, Pedro. Então o encontro com Jesus é um encontro com alguém que nos olha com compaixão. Se a tua relação com Jesus, você acha que Jesus está olhando para você, te condenando, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Jesus nos olha com compaixão. E Paulo é tão profundo que ele vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Paulo, por que ele fica constrangido? Eu sou um pecador, eu não mereço redenção, eu não mereço perdão, e o Senhor me olha com amor. João, na sua carta, vai ser mais expressivo, a dizer, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos olhou com compaixão. O encontro com Jesus é uma iniciativa que Ele toma. O encontro com Jesus é se encontrar com alguém que nos olha com compaixão, com amor. Não reproduza em Jesus os olhos que você acostumou ver no seu pai, nos seus amigos, na sua mãe. Jesus não olha igual a eles. Jesus olha com compaixão, com misericórdia. E não jogue para os olhos de Jesus a forma que você enxerga o outro. Que Jesus não enxerga. Isso vocês lembram de Samuel. Samuel vai
é chamado por Deus para ungir um dos filhos de Jessé como rei. E Deus fala para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem vê. Eu não enxergo da forma que você enxerga. Eu enxergo o coração. Eu enxergo as entranhas do ser humano. Eu enxergo a sua consciência, a sua dor. Jesus está enxergando a dor dessa mulher. Eu te vejo. E eu te vejo com grande compaixão. Eu te vejo com amor. Então Jesus nos enxerga em nossas necessidades. E por isso nós precisamos rever a nossa teologia de Deus a partir de Cristo. Num Deus que, segundo João, capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas Jesus continua aqui, Jesus olha para ela, toma a iniciativa, e Jesus não ignorou as suas lágrimas. Ele vai dizer: não chores. Revela aqui uma mensagem de esperança para ela e a sua situação. Revela aqui que ele está enxergando ela. Não chores. Tem esperança para você. Tem cura para você. No sentido de não chorar aqui, não é que ela silencia suas lágrimas, é que, olha, eu estou aqui com você. As lágrimas são muito profundas na Bíblia. Por exemplo, um dos salmos vai falar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Apocalipse vai dizer que Deus está recolhendo todas as lágrimas dos santos. Deus vê a nossa dor, Deus vê o nosso choro. Então, quando Jesus nos encontra, Ele não ignora o nosso sofrimento. Não ignora a nossa dor. Então, encontrar-se com Jesus é saber que eu encontro a esperança porque eu estou me encontrando com um Deus que tomou a iniciativa, com um Deus que me olha com grande compaixão, que me vê da maneira que nem eu me vejo e que não ignora minhas lágrimas, não ignora o meu sofrimento. Ele sabe dos meus vícios, dos meus pecados, dos meus medos, das minhas prisões, das minhas tristezas, e Ele vem ao meu encontro, mesmo sabendo disso. Por isso que a igreja precisa reformular a sua maneira de viver o Evangelho, e falar: Deus nos concede essa visão da misericórdia e graça. Da misericórdia e graça porque eu já estou em um mundo caído, um mundo que as pessoas perderam muito. Então o Evangelho, as boas novas falaram: Deus pode te restaurar, Deus quer te transformar. E o último destaque, no verso 14 e 15, diz assim: chegando-se, colocou a mão no caixão e parando os que o levavam, disse: Jesus, jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz levantou-se, assentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mão. Jesus chega até aquele cortejo, ele para. A lição que nós temos aqui: Jesus tem poder para interromper os ciclos, para interromper aqueles projetos que estão em andamento, projetos de morte. Jesus tem poder para interromper aquele cortejo e falar: não precisa enterrar, porque eu vou ressuscitar. E essa mulher é parecida com a gente muitas vezes está indo enterrar os sonhos, está indo enterrar os sentimentos, o coração, está enterrando a família, está enterrando muitas coisas, e Jesus ele tem poder para interromper e falar: para com isso, não precisa terminar assim, não precisa acabar assim. Então Jesus toca o caixão e ele para aqueles que estavam levando ele. Jesus tem poder para parar a situação de dor, de trauma. Com a sua palavra ele restaura a vida, ele restaura o coração. E aqui a gente vê a dinâmica da esperança que transcende as expectativas humanas. O que Jesus fez, ninguém pensou que poderia fazer. O que Jesus fez, ninguém imaginou. Jesus interrompeu um caminho de morte e dor. E por isso que nesses encontros a esperança é restaurada. Quando as coisas começam a morrer, a primeira coisa que morre é a esperança. Eu não tenho mais esperança que meu filho saia das drogas.
Eu não tenho mais esperança que haja um futuro melhor para mim. Mas Jesus é aquele que renova e restaura a esperança com seu toque e interrompe os ciclos de tristeza e dor. Você não precisa continuar no caminho que você está. Deixe Jesus interromper. E ali, ainda ele pega esse menino e devolve para sua mãe. Essa mulher já tinha perdido o filho, já tinha perdido para a morte, então Jesus devolve. Jesus tem poder de devolver para nós aquilo que perdemos, sonhos, a vida, a alegria, a esperança, a expectativa, o amor no casamento, o amor entre os filhos, entre o pai e a mãe, o amor entre irmãos. Jesus devolve vida, porque Ele tem poder. Jesus devolveu a esperança. Jesus traz esperança a situações desesperadoras. Ele nos ajuda. Não existe situações desesperadoras que Deus, em Jesus, não consiga trazer esperança. Há esperança em Jesus. Mesmo em situações difíceis, há espaço para a esperança quando encontramos Jesus. Quando Jesus nos encontra, há espaço para a esperança. A vida volta a crescer, os sonhos renovam, a vida renova, a gente começa a ver as coisas lindas e boas da vida, a gente começa a olhar o mundo com outros olhos, porque a gente entende que somos enxergados por um Deus que nos olha com compaixão. Então Deus renova a nossa história. Você não precisa continuar a viver esse cortejo de morte, celebrando o passado e lamentando o presente e com medo do futuro. Então você, em Jesus, Ele pode e quer interromper a vida de alguns que é um eterno lamento, um eterno funeral. Não tem motivo para sorrir, não tem motivo para sonhar, não tem motivo para acreditar. Então Jesus interrompe esse percurso de lamento, de morte, traz sentido ao presente e nos ajuda a ter esperança para o futuro. O impressionante nesse relato é que Jesus agiu em decorrência da sua compaixão. E esse texto derruba para fora muito das teologias evangélicas, que muitas vezes fala, você tem que ter fé. Mas esse é um texto que Jesus fala, quando te faltar a fé, a minha compaixão compensa e te alcança. Porque essa mulher não teve fé. E quem sabe essa manhã você também não tem fé. E quem sabe você tem que falar, Deus, estou sem fé. Me alcance com tua compaixão. Essa mulher não teve fé, ela não pediu, Jesus simplesmente fez. Nós precisamos entender que servimos um Deus que não está preso à nossa fé, e nem à nossa falta de fé, e nem à nossa muita fé. Ele está preso único e exclusivamente aos seus planos e propósitos. Quando me faltar a fé, eu me lanço à compaixão de Deus, e me lanço aos seus planos e propósitos, pedindo, Deus, tem compaixão de mim. Que é a oração do publicano em Lucas 19, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Esse texto nos mostra um Jesus que se move pelo amor e compaixão e disposto a dar vida. Jesus quer te dar vida, quer te dar sonhos, mesmo que você não consiga acreditar. Mas você queira se encontrar com Jesus. Jesus sabe da nossa dor e das nossas lágrimas e não as ignora. Não as ignora. Por isso que a nossa relação com Jesus tem que ser uma relação de submissão a essa compaixão e falando, Jesus, tenha compaixão de mim. Porque a situação que eu estou vivendo, eu não consigo acreditar mais. Mas se o Senhor tocar, se o Senhor vier ao meu encontro, coisas tremendas do Senhor vão acontecer. Coisas maravilhosas da sua graça vão acontecer. Porque a dinâmica da esperança em Jesus é que Ele age com compaixão e devolve a nós aquilo que a vida, que as trevas, que as pessoas nos tiraram. Devolve a alegria
de esperança. Viver com Jesus, se encontrar com Jesus, é saber que agora a gente voltará a ter alegria, a ter vida e ter esperança. E a lição final para essa mulher é que a esperança dela não era o filho, a esperança dela é Jesus. A esperança dela é Jesus. É Jesus quem restaura, quem transforma. E agora vem os desafios para mim e para você. Não importa o que você esteja vivendo, se coloque diante de Jesus e milagres do Senhor acontecerão na sua vida. Acontecerão no seu coração, na sua história. Não importa a maneira que as pessoas te veem, Jesus te vê diferente. Não importa como você mesmo se vê, Jesus te vê diferente. Te vê com amor, com carinho, com cuidado e querendo transformar a tua vida e o teu coração. Por isso nós precisamos ter encontros diários com Jesus. Porque encontros diários com Jesus são encontros de compaixão. E esse encontro de compaixão gera esperança em nós. Esperança motivada pelo poder, pela graça e misericórdia de Jesus. Como é que você está começando esse ano? Talvez você já está falando, esse ano vai ser igual ao outro, é ladeira abaixo. Jesus fala, se você estiver comigo, não. Eu vou estar com você, eu vou te ajudar, eu vou te transformar, eu vou restaurar teu coração. Então é importante que você se abra para a compaixão de Deus e espere de Deus grandes coisas, porque viver com Jesus, ser um cristão, é enfrentar dificuldades sim, mas nunca sozinho e nunca sem o poder e a graça de Deus para nos ajudar. Deus quer abençoar a sua vida e o seu coração. Nós iremos cantar mais uma música com o Ministério de Louvor. E meu desejo é que você faça dessa música a tua oração. E o desafio essa semana é você orar, Jesus, manifesta a tua compaixão na minha casa, no meu coração, na minha família, devolva a esperança. Não quero me tornar uma pessoa que vive em lamento, numa eterna procissão de morte, que celebra só o passado, que lamenta o presente e que tem medo do futuro. Mas eu quero ser alguém que lembra do passado sem dor, que acredita no presente e que espera grandes coisas do Senhor no futuro, porque é o Senhor que tem nos abençoado, nos motivado e nos transformado. E o apelo para você é que você se entregue a Jesus, que você decida ser alguém que viva com Jesus e que quer experimentar algo novo do Senhor para a tua vida, para o teu coração. Enquanto eles cantam, enquanto eles ministram, ore a Deus, fale com Deus, se envolva com Deus e todo o teu coração, toda a tua mente. Ore por você, ore pela tua casa, e aquilo que você acha que acabou, que morreu, coloque na presença de Jesus. Você verá o poder de Deus se manifestar na sua vida, no seu coração e na sua mente. Amém?